No vídeo de hoje, a gente vai entender como conseguimos manter um site seguro com o protocolo HTTPS e falar um pouquinho sobre ele, as boas práticas e como que você garante que o seu site não vai ser invadido por nenhum tipo de hack ou coisas desse tipo. Vou começar falando sobre o que que é o HTTPS. Ele é uma sigla, uma abreviação de Hypertext Transfer Protocol Secure, que nada mais é um protocolo que vai proteger a integridade e confidencialidade dos dados que são trocados através da internet. Essa proteção ela vai ocorrer de uma forma criptografada que vai evitar que terceiros interceptem a comunicação no seu site e roubem os dados dos usuários. Então, quando você coloca os seus dados dentro de um site, você tem que garantir que você tem o HTTPS para evitar que esses dados sejam vazados, roubados e utilizados de outras formas. Talvez você esteja se perguntando quais são os sites que devem possuir esse tipo de certificação. Bom, eu garanto para vocês uma coisa: em 2014 começou a história de que o HTTPS, o certificado HTTPS, era um fator de ranqueamento que incentivava a tornar a internet de forma cada vez mais segura, a encriptar os dados para que você não tivesse seus dados vazados e roubados ou então de alguma forma utilizados de uma forma que você não desejasse. Lá em 2014, desde essa época já foi sendo falado sobre isso. Então, antes de mais nada, você tem que entender que ele foi uma atualização do Google, ele é uma das diretrizes do Google, porque lá em 2014 eles perceberam que existia um gap, existia uma falha na segurança que fazia com que os hackers conseguiam pegar esses dados, roubar as informações e utilizar de formas maliciosas. Então, todos os sites basicamente precisam ter esse certificado de segurança, tá? Mas eu quero exemplificar um pouquinho mais para vocês. Quando a gente fala de HTTPS, de segurança, tudo que a gente quer dizer é que os sites que possuírem qualquer tipo de login de usuário e senha, que mantenha qualquer tipo de dados pessoais, que mantenham detalhes de pagamento, como, por exemplo, cartões de crédito e todas as informações de um cartão de crédito, endereços físicos, enfim, o que eu gostaria que vocês entendessem é: mantém ali dentro do site ou um banco de dados que mantenha informações pessoais de um usuário, usuário e senha, coisas que vão comprometer de certa forma a integridade física e pessoal de alguém, então você precisa ter esse HTTPS, esse protocolo, esse certificado dentro do seu site. Aqui ele entra também como um elemento do IAT. O IAT ela é uma atualização do Google que garante aqui a expertise, autoridade e confiabilidade de um site. Caso você não tenha conhecimento sobre o que é IAT, eu vou deixar aqui no card o link para você aprender um pouquinho mais sobre o IAT e como que você faz para manter essa autoridade e confiabilidade dentro de um site. De qualquer forma, aqui eu trago um gráfico, uma tabela bem legal com todos os pontos que são avaliados dentro da parte de confiabilidade. Confiabilidade é o que você consegue passar para o robô e para o usuário para mostrar que o seu site é seguro, para mostrar que o seu site é confiável. E aqui eu grifei para vocês o HTTPS. É um certificado de segurança, como vocês já sabem, e ele é um dos pontos que é levado em consideração no IAT. Então, além de 2014, com aquela atualização justamente para o certificado HTTPS, a gente tem também aqui dentro do IAT uma das diretrizes é o HTTPS, protocolos de segurança, selos de segurança, tudo que garanta a integridade do usuário dentro do seu site. Quero falar para vocês um pouquinho das diferenças do HTTP para o HTTPS e o que muda a partir disso. Quando nós acessamos um site que não possui o certificado HTTPS, você provavelmente já deve ter se deparado com alguma dessas duas telas. A primeira delas mostra que a sua conexão não é particular. E aí eu faço uma pergunta para você. Vamos supor que você quer comprar um produto, independente desse valor que custe esse produto, mas você entrou lá no site buscando esse produto e aí ao carregar a página aparece essa informação de que a sua conexão ela não é particular e os invasores podem estar tentando roubar informações do seu computador, por exemplo, senhas, mensagens, cartão de crédito e tudo mais. Você até pode clicar em avançado e continuar para o site, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, vamos supor que 99% das pessoas elas saem desse site e vão procurar um site seguro, porque eu também não colocaria os meus dados numa conexão que não é particular, num site que não vai encriptar os meus dados e que com certeza eu posso acabar perdendo aqui algumas das minhas informações.
Com essa mensagem, com certeza isso já afasta vários e vários clientes novos. Mas não satisfeito, se você continuar acessando, né, você vai navegar nesse site, ele vai aparecer aqui na URL como não seguro. Aqui na barra de busca, né, onde a gente coloca a URL, ele vai aparecer como não seguro. Clicando nesse não seguro, aparece que a nossa conexão com esse site não é segura e que é recomendável não fornecer qualquer tipo de informação, como senhas, cartão de crédito, nomes, dados pessoais, porque pode ser roubado por invasores. Então, isso não é legal, não é agradável para o usuário. Ele não confia num site desses, ele provavelmente não vai comprar num site desses e as informações não estão seguras, né? Então, para que ele vai acessar esse site e preencher as informações dele aqui? Com certeza, ele vai acabar preferindo a concorrência. Já no site de HTTPS, quando a gente acessa aqui na barra de busca, na parte de cima, fica com esse cadeadozinho. E se você clicar nele, vai aparecer que ele é um site seguro, com a conexão segura, e as informações de cartão de crédito, senha e tudo mais permanecem privadas quando são enviadas para esse site. O que que acontece? Esse certificado HTTPS, quando a gente coloca qualquer tipo de dado aqui dentro desse site, ele vai encriptar, ou seja, ele vai mudar as informações e é muito difícil para os hackers descobrirem como que eles desencriptam essas informações. Então vai demorar muito tempo até eles conseguirem descobrir qualquer um dos dados e roubar esses dados. Então não é, agradável para eles, né? Não é fácil para eles conseguirem roubar essas informações. Não quer dizer que é 100% seguro, porque nós conhecemos a internet, mas aqui é mais uma segurança, mais uma tentativa de você privar aqui os seus dados e não deixar que nada aconteça com você e com as suas informações pessoais. Além do mais, como eu já tinha falado antes, o HTTPS ele é um fator de ranqueamento. Aqui eu trouxe um tweet do Matt Cutts, que é lá de 2014, bastante tempo, né? Mas aqui ele já está falando que é um sinal de ranqueamento, lá um fator de ranqueamento. Então, desde 2014, como eu já tinha mostrado para vocês naquela linha do tempo de atualizações, ele já entrou aqui como um fator. Ou seja, mesmo que você tenha um site que não tenha nenhum tipo de informação que colete usuário e senha, dados pessoais, é muito importante que você tenha segurança, porque entra no fator IAT e porque entra como um fator de ranqueamento. Descobrir se o seu site possui HTTPS. Bom, existem várias etapas que você pode fazer, mas eu separei apenas duas porque é isso que você precisa. Basta você verificar se o seu site inicia com HTTPS, vou mostrar para vocês como a gente faz isso, e você vai precisar acessar o seu site. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar o exemplo do site da Conversion e eu gostaria que vocês se atentassem ao que vai aparecer nas informações aqui da barra de busca da URL. Perfeito, o site já carregou. A única coisa que você vai precisar fazer, óbvio que a gente já visualizando assim, a gente consegue ver que já tem o cadeadozinho que significa essa proteção HTTPS. Porém, você pode clicar aqui nessa barra onde está a sua URL e você vai apertar aqui no teclado o botão, a setinha para a esquerda, para a gente ir para o começo do texto. Então, fazendo isso, ele já abre todas as informações que estavam escondidas para a gente, que é o HTTPS, dois pontos, barra, barra, www. Só isso daqui já nos garante de que o site ele está seguro e encriptado, vai coletar as nossas informações, sim, mas vai manter essas informações seguras. Porém, você pode clicar aqui, como eu já tinha falado antes, verificar que a conexão é segura, clica novamente e aí aparece essa informação de sua conexão é segura, como a gente tinha visto no slide anterior. Voltando aqui para a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho de como a gente resolve os problemas de HTTP, porque provavelmente você tem um site que estava em HTTP e depois mudou para HTTPS. Óbvio que se você criou um site muito recentemente, esse ano, ano passado, ele já automaticamente vai te oferecer o certificado, você só precisa fazer mesmo a instalação e configuração, tudo bonitinho. Mas vamos supor que você fez o seu site todo bonitão e ele ainda está lá com o protocolo HTTP, mostrando como ele não estivesse seguro e como seus dados podem ser roubados por invasores. Então, o seguinte, quando a gente vai atualizar o nosso site, a gente precisa pegar todas as URLs que estão em HTTP e pegar e fazer uma transferência de informações, fazer um redirecionamento para HTTPS. Caso a gente não faça isso, pode gerar um alerta para o Google, uma penalização do Google, por assim dizer, de conteúdo misto. Ou seja, a gente vai ficar lá com um erro no nosso site de conteúdo misto.
O que que esse conteúdo misto significa? É quando a gente tem lá, por exemplo, uma página HTTPS funcionando toda direitinha e você clica num outro link que ainda está com conexão insegura, que é o HTTP. Então, ele vai entender que você saiu da segurança e foi para outra URL que está ruim, que está insegura, que vai roubar os seus dados. E essa brecha na segurança pode fazer com que a pessoa consiga, né, invadir, colher os seus dados, coletar os seus dados e usar para alguma coisa maliciosa. Então, quando a gente fala de HTTP, a gente não está falando somente de URLs de páginas, a gente está falando de imagem, de vídeo, folhas de estilo, scripts, a gente está falando de PDFs que a gente pode deixar dentro do nosso site, de e-books. Então, quando a gente vai fazer essa migração de HTTP para HTTPS, a gente precisa pensar em todo o nosso site de forma geral. Como a gente pode coletar todas essas URLs? A gente pode usar algumas ferramentas, como o Screaming Frog, por exemplo, porque ele vai puxar todas as URLs, todas as imagens e todas as informações que a gente precisa para fazer essa migração de um para outro. Quando eu estou falando migração, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de redirecionamento 301, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Você pode fazer através do Screaming Frog, você pode fazer através do seu sitemap, ou se você já tiver uma listagem de todas as URLs que você tenha, você pode simplesmente fazer o apontamento para HTTPS. Aqui eu gosto bastante do SEMrush porque ele mostra para gente as informações de quantas páginas estão com conteúdo misto. Você entrando lá no seu SEMrush e indo em auditoria do site, deixa lá rodando, crawleando as informações. Se você fizer uma pesquisa por conteúdo misto, ele já vai trazer aqui como um erro, ou seja, algo grave que nós precisamos corrigir. Aqui nós estamos zerados porque a gente já corrigiu todos eles, mas se você clicar aqui em ler mais e vamos supor que você encontre erros aqui no seu site, ele vai explicar sobre esse problema e vai explicar para você como que você resolve. E é exatamente isso, substituir todos os links HTTP para HTTPS, para que você leve a versão verdadeira, a versão protegida para o seu cliente. E como eu falei para vocês, nós podemos trazer pelo Screaming Frog, basta você deixar o seu site rodando tudo direitinho. Quando finalizar, der 100%, você acha aqui a aba de Security, segurança, e vai até HTTP. Quando você clica aqui em HTTP, ele vai apontar todas as URLs que você precisa corrigir. Basta você olhar se o status code dele não foi redirecionado ainda. Se já tiver sido redirecionado, então tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Caso não tenha sido, aí você precisa fazer esse redirecionamento. Basta exportar, clicando nesse botão aqui, você vai ter a listagem de todas as URLs que você precisa mudar de HTTP para HTTPS. Quando a gente faz essa mudança de um para outro, eu estava falando bastante de migração, mas eu gostaria que vocês entendessem que nada mais, nada menos é um redirecionamento 301, um redirecionamento permanente do HTTP para o HTTPS. Inclusive, se você entrar agora no site da Conversion e escrever http://www.conversion.com.br, ele vai apontar aqui, através dessa extensão maravilhosa chamada Redirect Path, ele vai apontar o redirecionamento 301 permanente para essa URL, que vai ser o que é apresentado para o usuário e para o robô também. Algumas dicas finais sobre o protocolo, a certificação de HTTPS. Os certificados SSL podem ser instalados gratuitamente no seu site, você não vai precisar pagar nada mais por isso. Basta você verificar na sua própria hospedagem ou no seu provedor se eles têm suporte para o HTTP/2. Caso tenha, então você pode ter certeza que você vai conseguir fazer essa instalação de forma gratuita. E normalmente as hospedagens elas já falam sobre isso no momento que você faz a compra do site, da hospedagem em si. Então eles vão já oferecer esse suporte e migração desse certificado de forma gratuita. Caso você tenha dúvidas de como fazer a instalação, cada hospedagem é de uma forma diferente, tá? Por isso que eu não vou trazer aqui, porque tem infinitas formas de você colocar o certificado. Vamos supor que você tenha a Hostinger, ele vai ter numa parte do blog explicando passo a passo de como que você adiciona esse certificado. Ou então, se você tiver qualquer outra hospedagem, ele vai ter um artigo de blog explicando para você, ou um suporte que vai te ajudar a fazer isso manualmente também. É bastante simples, você tem que já ter uns cuidados antes de fazer essa migração, né, de instalar esse certificado. Você vai ter que já ter baixado todas as URLs, já vai ter que preparar numa planilha o apontamento de
uma para outra, mas normalmente aqui a hospedagem ela já garante toda essa parte de migração, toda essa parte de redirecionamento, mas eu gostaria muito que vocês se precavessem antes de você apertar lá o botão e virar a chavinha de agora nós temos o HTTPS, você já tenha tudo guardado bonitinho. Caso alguma coisa dê errado, você pode ir lá ter todas as informações de URL, ter tudo que você precisa lá numa planilha pronta. Atualizar o sitemap XML e HTML é bastante importante. Aqui no exemplo que eu trago para vocês, a gente está falando do Yoast. O Yoast ele é automático, né? Então ele vai colocar aqui as informações de HTTPS de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso. Sendo qualquer outro tipo, você precisa fazer essa atualização. Fez um sitemap XML manual, você precisa atualizar para HTTPS. Por quê? Porque você está gastando mais tempo do crawler para ele ler a página HTTP, para depois ele entender que houve um redirecionamento 301 para essa página nova. Então, você gasta o seu crawl budget aqui numa parte onde não tinha necessidade, bastava você atualizar esse sitemap. Por isso que, novamente, eu reforço a importância de você ter ali todas as suas URLs cadastradas ou então numa planilha, tudo bonitinho para você resgatar isso quando necessário e adicionar também os protocolos de segurança, migrar de forma mais rápida, fácil, não precisa manualmente pegar todas as suas URLs e transportar aqui para HTTPS. Com uma planilha, você basta fazer uma fórmula, concatenar lá as informações e você vai conseguir transportar tudo isso facilmente. Não se esqueça também de criar uma propriedade no Google Search Console para o seu HTTPS. Isso é bastante importante, a gente às vezes acaba esquecendo mesmo, mas crie lá a sua propriedade nova a partir do momento que você migrar de um para o outro, para você puxar todas as informações. Fazendo esse cadastro e também reconhecendo a sua propriedade, o seu domínio aqui dentro do Search Console, você também deve adicionar o novo sitemap aqui dentro e deixar o robô do Google ler todas as informações, todo o site através do sitemap. Também não se esqueça de atualizar o seu Google Analytics. Então, aqui eu já estou supondo que você tem um Google Analytics cadastrado na versão HTTP. Caso você não tenha, você vai ter que configurar todas as informações, mas quando você chegar aqui na parte de configurações de propriedade, você deverá colocar aqui, né, mostrar aqui como default, como padrão, a versão HTTPS, ao invés de ter a versão HTTP. Então, você seleciona tanto na propriedade quanto também na configuração da vista para ser a versão HTTPS como a principal. Por último, eu gostaria bastante que você ficasse de olho no seu certificado. Já muitas vezes a gente já encontrou clientes que perderam essa certificação, não se atentaram na data final, né, do prazo de certificação, não renovaram o certificado e aí acabaram perdendo muito posicionamento com isso. Então, quando você vai acessar o próprio site, vou mostrar para vocês. Quando você acessa o seu site, você clica aqui de novo no cadeadozinho e na configuração segura, você vai clicar aqui em o certificado é válido. E fazendo isso, você vai ter essas informações sobre o seu certificado, com a data de validade e por onde ele foi emitido. Então, coloca um lembrete dentro do seu celular, na agenda do Google, mas pode ter certeza que a sua própria hospedagem também vai te lembrar por e-mail de que você perdeu aqui a sua certificação. Então, aqui até dia 5/6/2023 nós estamos seguros e a gente precisa fazer essa renovação de certificado depois que ele tiver a sua validade vencida. Outra dica muito importante é adicionar os certificados de segurança no rodapé do seu site. Sim, isso é bastante importante porque a gente não precisa mostrar apenas para o robô do Google que nós estamos seguros. A gente também precisa pensar lá no IAT, pensando também na experiência do usuário dentro do nosso site. Você pode colocar tanto no rodapé quanto lá na parte do menu da página, aonde você quiser, mas mostrar os certificados de segurança que você tem garantem uma confiabilidade maior para o usuário, porque ele vai saber que ele está acessando um site onde os dados dele não vão ser roubados, vão estar seguros, não vão ser usados para nenhuma ação maliciosa. Então é bastante importante você mostrar essas informações para o seu usuário e disponibilizar lá os links das certificações que você tem também, para garantir maior confiabilidade também de acesso aos dados que esse usuário vai fornecer para você.
Por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário, a sua curtida. Isso incentiva bastante a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito para vocês acessarem e garantirem que o seu site esteja bem posicionado dentro do Google e outros buscadores, é claro. Um abraço e até mais.